Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno Ribeiro, aqui do time de gestão de investimentos da Elos. Esse é o Flash Investimentos, onde traremos um resumo do cenário econômico e os resultados consolidados por classe de investimento. No Brasil, o cenário econômico de setembro foi marcado pela deflação de 0,02% no IPCA apurado em agosto, impactado principalmente pela queda dos preços de habitação e alimentação, mas esse efeito parece ser temporário. As condições climáticas adversas, como as queimadas registradas ao longo do mês e o período de estiagens, afetam diretamente a oferta de alimentos e a geração de energia, dois dos componentes importantes da inflação no Brasil. Com a projeção de IPCA mais alto para setembro, esses fatores devem pressionar a inflação nos próximos meses. Outro evento ocorrido no mês foi a reunião do Copom decidindo elevar a taxa Selic em 0,25 ponto percentual de 10,5% para 10,75% ao ano. Esse aumento marca a primeira alta desde agosto de 2022, refletindo a preocupação do Banco Central com a resiliência da atividade econômica e as pressões no mercado de trabalho. Em seu comunicado, o Copom destacou a necessidade de uma política monetária mais contracionista para conter a elevação das projeções de inflação e expectativas desancoradas. Além disso, a alta da Selic foi acompanhada da revisão das projeções do Boletim Focus para 11,75% no final do ano, visando conter as pressões inflacionárias. Cabe lembrar que a Selic é a taxa básica de juros de referência da economia, tendo impacto direto em outros juros do mercado, influenciando desde os custos de empréstimos e financiamentos até os investimentos financeiros. Com uma taxa Selic mais alta, o crédito se torna mais caro, desestimulando o consumo e investimentos privados, além de dificultar a geração de empregos e podendo desacelerar o crescimento econômico, sobretudo em setores como varejo e a construção civil, que são mais dependentes de financiamento. Por outro lado, essa elevação torna os investimentos de renda fixa, como os títulos públicos, mais atraentes para os investidores, em detrimento de aplicações de maior risco, como as ações e os demais ativos de renda variável. Esse ajuste na Selic visa equilibrar o crescimento econômico e a inflação, em um cenário global desafiador em meio a políticas monetárias divergentes entre as principais economias do mundo. O Copom destacou que permanece vigilante quanto ao impacto das políticas monetárias globais sobre o Brasil, e a trajetória futura da Selic dependerá de como as economias internas e externas evoluirão nos próximos meses. Outro ponto de destaque no cenário doméstico é o crescimento da dívida bruta do governo, que atingiu 78% do PIB. Esse aumento na dívida pública eleva os custos de financiamento do governo, podendo limitar sua capacidade de realizar investimentos em infraestrutura ou políticas sociais sem aumentar os impostos ou recorrer a mais endividamento. A sustentabilidade fiscal do Brasil é uma preocupação crescente, e a manutenção de uma política fiscal responsável será crucial para evitar um aumento do risco país, o que poderia elevar ainda mais os custos de captação para o setor privado e o governo. Paralelamente, a depreciação acumulada do câmbio e o impacto das políticas econômicas externas, como a recente decisão do Fed de corte de juros, também contribuíram para o ajuste na política monetária. Ou seja, quando o governo gasta mais do que arrecada, a pressão sobre a inflação aumenta, resultando na desvalorização do real. Na Bolsa, o Ibovespa encerrou o mês com uma queda de 3,08% em setembro, sendo impactado principalmente pela volatilidade nos preços de commodities e pelas preocupações com a política fiscal. O IFIX recuou 2,58%, pressionado pela alta da Selic, já que os fundos imobiliários tendem a sofrer em ambientes de juros elevados, o que torna outros ativos de renda fixa mais atraentes para os investidores. O dólar recuou 3,68%, refletindo a valorização do real diante da perspectiva de uma política monetária mais apertada no Brasil, além de um ambiente global de maior apetite a risco com a queda de juros nos Estados Unidos e na Europa. Agora, sobre o cenário externo, nos Estados Unidos o corte da taxa de juros de 0,5 ponto percentual confirmou a confiança do Fed que a inflação está sob controle. Com a inflação mais estável observada no CPI, o Fed busca equilibrar o crescimento econômico sem criar pressões inflacionárias adicionais, trazendo uma expectativa positiva para o mercado de ações, especialmente em setores sensíveis a juros, como o de tecnologia. Empresas com alto potencial de crescimento, mas que dependem de financiamento, são beneficiadas, já que o crédito mais barato impulsiona seu valor de mercado. No entanto, essa queda da taxa de juros pode ter efeitos mistos no médio prazo. Se a inflação não continuar desacelerando ou se o mercado de trabalho esfriar rapidamente, o Fed poderá ter que reverter seu curso. O payroll também sinalizou uma desaceleração no ritmo de contratações, mas o mercado de trabalho continua sólido. A taxa de desemprego de 4,02%, embora um pouco ainda acima dos níveis pré-pandemia, ainda é considerada saudável. Entretanto, a manutenção de mercado de trabalho robusto pode gerar pressões salariais e pode reacender a inflação no futuro, exigindo ajustes mais agressivos da política monetária. Já na Europa, o Banco Central Europeu seguiu a tendência de afrouxamento monetário ao reduzir sua taxa de juros em 0,25 ponto percentual. A decisão veio alinhada com a inflação na zona do euro, impulsionada principalmente pelo setor de serviços. Com a inflação ainda acima da meta, mas em trajetória de queda, o Banco Central busca estimular a economia sem abandonar o controle sobre os preços.
Essa política pode aumentar o crédito disponível para empresas e consumidores, promovendo um crescimento mais acelerado, mas que também pode colocar pressão sobre os bancos europeus, que podem enfrentar margens mais apertadas em um ambiente de juros mais baixos. Além disso, cortes futuros nas taxas, conforme indicam as projeções do Eurosystem, podem pressionar ainda mais o euro, tornando as exportações europeias mais competitivas, mas também encarecendo as importações. Ainda lá fora, a escalada no conflito do Oriente Médio levantou preocupações com o aumento dos preços de petróleo, especialmente com o Irã, que é o grande produtor global se envolvendo diretamente. A possibilidade de interrupção na produção e no escoamento das matérias-primas podem pressionar os custos globais, elevando a inflação. Assim, os investidores também tendem a buscar segurança no dólar, valorizando a moeda frente a países emergentes como o Brasil. Com o petróleo em alta, os combustíveis, especialmente gasolina e diesel, impactam diretamente a inflação brasileira, encarecendo o transporte e os produtos essenciais como os alimentos. Embora a Petrobras ainda tenha margem para segurar esses aumentos, essa capacidade é limitada caso o conflito se intensifique. Agora, falando sobre o desempenho nas nossas classes de investimento, a carteira de renda fixa da Elos teve um retorno de 0,67% nesse mês. Na categoria de investimentos estruturados, fechamos um mês positivo em 0,36%. Na renda variável, nossa carteira teve uma retração de 3,29% nesse mês. Em investimentos do exterior, fechou um mês em queda de 1,49%. Esses foram os principais destaques de setembro. O detalhamento sobre rentabilidade de cada plano poderá ser acessado na área do participante. Obrigado e até o próximo Flash de Investimentos.